Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha, professor de Finanças. Está começando mais um Investimento em Pauta, um programa que leva para você, internauta de todo o Brasil, informação de qualidade. No programa de hoje, um assunto muito interessante que vem preocupando todos os contribuintes, que é a recente divulgação de notícias pela mídia de recordes atingidos pelo fisco no volume em reais objeto de autuações contra os contribuintes. A Receita Federal, por exemplo, fechou 2012 com um recorde histórico de 115 bilhões e as projeções para esse ano são no sentido de um aperto maior na postura dos fiscais para superar esse valor em 2013. Né? Como esse assunto pode impactar nas finanças de todos nós, para dar a você, internauta, que nos prestigia, com a sua audiência, uma visão prática de como ocorrem essas autuações, as maneiras de se precaver delas antes, durante e depois que elas ocorrem e os principais temas que atingem tanto as pessoas físicas como as empresas nessas autuações, convidamos dois advogados tributaristas do Vaz Barreto, Shingaki e Oioli Advogados, um escritório especializado em tributário, mercado de capitais e societário. Conosco hoje, Diego Miguita, bacharel em Direito pela PUC São Paulo, MBA em Gestão Tributária pela FIPECAF, FEA USP, mestrando em Ciências Contábeis na FECAP, professor de Direito Tributário no Instituto Internacional de Ciências Sociais, coautor do livro Direito Tributário Contemporâneo, estudos em homenagem a Luciano Amaro Saraiva, 2013. E Rafael Longo, bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie, pós-graduação em Direito Tributário pela PUC, com atuação especializada em contencioso tributário, administrativo e judicial em processos envolvendo tanto empresas como pessoas físicas. Então, Diego, Rafael, obrigado pelo aceitarem o convite. E eu começaria aqui o nosso bate-papo com uma primeira pergunta, né? Em cima desse assunto, que eu acho que é importante a gente orientar o internauta, são profissionais liberais, empresários, que muitas vezes têm práticas tributárias não adequadas apenas por desinformação, né? Então, acho que é fundamental a gente estar falando isso. Então, para que as pessoas entendam, né, como se inicia na prática esse processo de fiscalização para as pessoas físicas e jurídicas. Bom, primeiro agradecemos o convite para participar desse programa, né? Antes de comentar como que se inicia um procedimento de fiscalização, é importante esclarecer um pouco essas notícias que são veiculadas, né? Quando a gente fala em recorde no valor de autuação, não significa que todo esse valor vai ser revertido para os cofres públicos, né? A gente tem, depois de uma cobrança da Receita Federal ou da Secretaria da Fazenda, a possibilidade de discutir essa exigência, né? Então, desse total, estima-se que 5% mais ou menos é pago no momento da autuação. O restante, portanto, é discutido pelos contribuintes, né? Quando a gente fala em valores de arrecadação, ano passado, por exemplo, no Brasil como um todo, considerando município, estado e União, foi arrecadado cerca de R$1 trilhão. Então, observando a origem desse recorde de autuações, a gente observa que cerca de 28 mil fiscalizações ocorreram de forma externa, ou seja, o fiscal indo até a empresa para investigar se recolheu adequadamente ou não, e cerca de 280 mil procedimentos de revisão interna, ou seja, informações que o próprio contribuinte prestou para a Receita Federal, para a Secretaria da Fazenda. Então, acho que a gente pode concluir que grande parte das fiscalizações tem início com as próprias informações que são prestadas, né? Identifica-se uma divergência e a partir daí começa um procedimento de fiscalização. E Rafael, por que em relação aos valores que o fisco cobra, né, esses dobram em relação ao tributo devido, né? Por que tem essa relação? Tinha que pagar. Por que eu tinha que pagar 20 e agora eu vou pagar 40? O que acontece nesse processo, né? Na verdade, assim, esses valores eles acabam sendo altos, atingindo esses patamares que você mesmo mencionou na manchete, por conta principalmente das multas, né, que são aplicadas. Basicamente, a multa de 75% sobre o principal, ou seja, sobre o imposto que efetivamente não foi pago, ela é aplicada, né, via de regra, por conta da autuação, por conta do fiscal ter ido à empresa, né, ou até mesmo fiscalizado uma pessoa física e ter lançado aquele imposto que não havia sido pago, ter feito, né, esse trabalho
só por conta disso já de cara colocada uma multa de 75% sobre o principal. Você veja aí que já quase dobra, né, o valor. Exatamente. Mas há alguns casos, né, em que essa multa, ela, por conta de o fiscal entender, né, que o contribuinte agiu em fraude, em alguma sua postura indicou que ele fraudou, ele teve esse intuito, o que é mais grave, a legislação ela coloca a multa ainda mais alta, 150%. Né? E se eventualmente a fiscalização entender que houve por parte do contribuinte, não houve o fornecimento de informações, esclarecimentos, essas duas multas são em 50% aumentadas, podendo chegar a sempre 12,5% ou até 225%, que de fato são patamares elevadíssimos. Né? Fora a questão da multa, também, obviamente, né, que sobre o valor cobrado também incidem juros. Na esfera federal, os juros que são cobrados são os juros Selic, né, que há muito tempo são, desde a década de 90, que na esfera federal são os juros Selic, que hoje, inclusive, estão num patamar que até está bem baixo. Até, em relação ao passado. Foi no passado, mais ou menos 7% ao ano. Porém, por exemplo, no estado de São Paulo, né, que também responde aí a muitas das autuações que você leu aí na manchete, você tem juros bem mais altos, né? Pra você ter uma ideia, o estado cobra algo em torno de 0,13 ao dia em alguns casos, né? O que pode chegar a um juros quase 36% a 40% ao ano. E é uma briga, inclusive, nos casos, né, que a gente às vezes defende, para tentar limitar isso ao juros Selic. Então, dá explicação, né, por esses valores tão expressivos, né? E, Diego, já que muita gente tem problema com fisco, a fiscalização, por descuido, né, e não por má fé, até como você explicou, Rafael, tem a diferenciação da multa, né? Uma coisa é alguém não pagou, esqueceu, não tinha um controle, outra coisa é alguém não pagou de forma planejada, né? Mas o que as empresas, primeiro o que as empresas e depois o que as pessoas físicas podem fazer para evitar esse tipo de problema? Porque eu vejo principalmente muitos profissionais liberais, poxa, o fisco me autuou, agora deu um trabalho. E a gente sabe que profissional liberal, quando deixa de estar trabalhando para ir resolver problema no fisco, além de estar pagando a multa, está deixando de faturar, né? Quer dizer, como é que as pessoas podem ter atitudes preventivas? Perfeito. Eu acho que dizer que dá para se evitar uma fiscalização ou uma autuação, talvez não seja uma afirmação verdadeira, né? Mas a gente pode separar em duas situações específicas, essa que você comentou, de profissional autônomo, de pessoa física, pessoa jurídica, no caso de aplicação de uma alíquota adequada, de prestar o adequado fornecimento de informações para o fisco, né, de deixar de declarar determinado rendimento, de apurar por algum descuido de forma indevida o tributo, né? Nesses casos, você ficando atento às normas, tendo um compliance na empresa para revisar o procedimento de apuração, nesse caso acho que sim, é possível evitar uma autuação. Mas como o Rafael mencionou e o que a gente tem observado muito, é que tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, às vezes se praticam negócios que a gente não discute, às vezes, a alíquota aplicável, se apurou ou não apurou adequadamente. O que se discute é a interpretação que a Receita Federal, que a Secretaria da Fazenda e outros órgãos tributantes entendem daquela operação. Então, nesse caso, não dá para se evitar, mas sendo profissional liberal, pessoa física, pessoa jurídica, você organizando documentalmente tudo que você faz, você tendo cuidado de elaborar o histórico das operações, é uma garantia de poder ter argumentos para se defender no caso de uma eventual autuação. Agora, Rafael, vamos imaginar que a empresa, o empresário tem lá os seus controles, como o Diego comentou, tem um compliance, só que chegou o fiscal, não ficou satisfeito com o que viu e lavrou o auto de infração. Quer dizer, nesse momento, qual é a atitude adequada? Porque o que a gente percebe é que você tem atitudes de desespero e que o sujeito leva, às vezes, muito tempo para tomar a atitude correta, ou seja, para chamar um especialista, né? Quer dizer, o que ele deve fazer para tentar rapidamente resolver o assunto
e minimizar custo, porque depois que é autuado, eu entendo que algum custo ele vai ter, né? Sim, é bem colocado, Ricardo. Realmente não há necessidade de desespero, até porque apenas, né, como o Diego explicou no começo, apenas está se iniciando, né? Não é que você já vai ter aquele gasto, daquele valor que muitas vezes até é expressivo, né? Bom, inicialmente a empresa ou a pessoa física, né, ao ser autuada, ao receber aquela notícia, ao assinar, né, ao atestado, estou com esse problema na mão, ele pode apresentar um recurso, né? Administrativamente ainda, não é nem necessário ir ao judiciário, ele pode apresentar uma defesa administrativa, uma defesa técnica, em que ele vai ali colocar os argumentos pelos quais ele acredita que aquela autuação não está correta, né? Poderá produzir provas, juntar documentos, até mesmo uma prova posterior que pode ser requerida, ou seja, existe uma possibilidade ampla de ele mostrar à autoridade que ele não tem por que pagar aquela conta, não tem por que pagar aquele tributo. Até nesta fase há algumas instâncias, ou seja, ele apresenta em primeira instância, né? Depois isso é apreciado pelo fiscal ou por alguns fiscais, dependendo de qual órgão, né, apresentou a auto-infração. Posteriormente isso sobe a um conselho que já é formado por mais julgadores, né? E em alguns casos até uma terceira instância, a depender se existe ou não casos parecidos aos quais foram dadas decisões diferentes, né? É importante que se diga, né, cara, que durante esse tempo em que essa discussão está sendo travada num processo administrativo, não há o contribuinte não precisa pagar o tributo, nem mesmo prestar garantia. Há casos, né, não vem ao caso aqui dizer quais, mas há poucos casos em que até precisa prestar algum tipo de garantia, mas são restritos. Via de regra, não há necessidade de pagar nunca e não tem necessidade de prestar nenhuma garantia, ou seja, não precisa ainda fazer aquele desembolso. Porém, se fim dessa fase, né, ainda assim o auto de infração for mantido ou ainda tiver sido reduzido, porém permanecer algum valor, ele sempre poderá, né, posteriormente recorrer ao Poder Judiciário, né, por via de uma ação judicial, né, em que, da mesma forma, ele terá essas possibilidades de provar aquilo que ele entender que demonstra ao juiz, daí nesse caso, né, nos tribunais, que ele tem razão e que não deve pagar. A única diferença é que no Poder Judiciário, diferentemente da esfera administrativa, já não há mais aquela segurança de não ter que fazer o desembolso. Muitas vezes, em processo de execução judicial, né, o juiz, para apreciar a defesa, ele exige que o contribuinte preste uma garantia, que pode ser em dinheiro, pode ser em imóveis, pode ser uma fiança bancária ou outros bens que equivalem a isso. E também há a possibilidade de ele convencer o juiz de que ele tem argumentos tão bons que ele não precisaria pagar ainda. Então há, de fato, uma série de medidas a serem adotadas que devem ser consideradas pelo contribuinte autuado.